vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, ele exaltado para sempre, exaltado no seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Muito boa noite a todos, um prazer tê-los conosco novamente. A nossa oração, a nossa esperança é de que você e a sua família estejam nesse dia gozando de boa saúde, que tudo esteja bem com vocês e que esse estudo que faremos a partir de agora na Palavra de Deus, na Epístola de João, no capítulo 2, possa edificar a sua vida, possa servir como um alimento espiritual, possa nutrir você espiritualmente, que você seja edificado através da leitura e do estudo da Santa Palavra de Deus. É um prazer ter você conosco, agradeço a você por estar conosco nessa noite e queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 46, onde faremos uma leitura inicial. Salmo 46, o salmista escreve assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus por nós termos um Deus presente, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, um Deus que é socorro bem presente na tribulação. De fato, o Senhor é o nosso castelo forte. O Senhor é abrigo no temporal. E é esse Senhor quem se coloca dia após dia ao nosso favor.
por graça, por misericórdia. É esse Senhor que se apresenta a nós todos os dias, todas as manhãs, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Contudo, irmãos, os tempos são maus, os dias são difíceis. Nós vivemos tempos sem precedentes, tempos que muito provavelmente você jamais enfrentou uma situação como a que hoje nós atravessamos. Por isso a nossa fé, a nossa confiança, a nossa segurança muitas vezes se vê abalada, se vê diminuída. E isso é pecado contra o Senhor. Quando nós não nos aquietamos no Senhor, nós duvidamos do seu poder. Nós duvidamos da sua provisão, da sua bondade, do seu cuidado. Nós estamos pecando contra o Senhor. Então eu queria convidar você para que eu e você coloquemos a nossa vida diante do Senhor nesse momento. Para que eu e você peçamos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que tenha misericórdia de nós, para que o nosso culto seja agradável a Ele, para que o nosso culto chegue a Ele como aroma suave, para que a nossa fé seja renovada e fortalecida nele. Eu convido você, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos então falar com Deus, colocando a nossa vida diante de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, com o coração quebrantado, o espírito compungido, contrito, porque sabemos que temos falhado, que temos feito coisas que desagradam ao Senhor, que entristecem ao Senhor. Temos vivido muitas vezes uma vida de desobediência e de rebelião contra ti, Senhor, contra os teus preceitos, contra as tuas ordenanças. E por isso queremos nos colocar diante do Senhor, envergonhados, constrangidos, mas cônscios de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário fez com que nós fôssemos perdoados uma vez por todas, para sempre, e de que os pecados e as faltas que ora cometemos são ainda resquícios da queda que habita em nós. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tem nos fortalecido dia após dia, e que nós temos conseguido muitas vezes vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Sê conosco, Senhor. Fortaleça cada um de nós, a mim, aos meus irmãos, para que nós possamos, uma vez fortalecidos pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, viver uma vida que agrade ao Senhor. Viver uma vida em conformidade com o Evangelho. Viver uma vida onde as pessoas possam olhar para nós e enxergar em nós Jesus Cristo, a bondade de Cristo, a longanimidade de Cristo. Ó Pai, que em nome de Jesus nós sejamos não apenas ouvintes, mas verdadeiros, não apenas ouvintes, mas que nós possamos aplicar nas nossas vidas, nas nossas atitudes, aquilo que aprendemos a respeito da sua lei. Que nós sejamos verdadeiros adoradores, adoradores como aqueles a quem o Senhor procura. Essa é a oração que nós fazemos, Deus, pedindo ao Senhor que aceite o nosso culto, pedindo ao Senhor que aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que o nosso culto seja agradável a Ti e chegue a Ti como aroma suave nessa noite. Essa é a oração que nós colocamos diante do Senhor, pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, eu queria então convidar você a que você vá até a primeira epístola de João. 1 João, nós vamos avançando pelo capítulo 2 dessa epístola. João, capítulo 2, o bloco com o qual nós trabalharemos nessa noite vai dos versículos 12 ao versículo 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 12 a 17, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós que estamos caminhando pela Epístola de João, conhecemos todo o contexto, tudo aquilo que João queria nos dizer quando escreve as suas epístolas, nós sabemos que o objetivo de João é refutar o falso ensino que tentava entrar pela igreja do primeiro século, falso ensino vindo principalmente de grupos como o docetismo e o gnosticismo. Esses grupos apregoavam que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo não era o Messias, mas que Jesus Cristo tinha traços de divindade no seu ser. João então escreve deixando muito claro e muito nítido que Jesus Cristo, o Cristo, aquele Cristo pregado na cruz, aquele Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, é sim o Filho de Deus. Os docetistas e o gnosticismo ensinavam também que é possível se chegar a um elevado grau de espiritualidade à parte de Cristo, de maneira que nós conseguimos conviver com o pecado, viver pecando, sem afrontar a Deus. João vai dizer aqui também que isso é uma mentira, que isso é uma falácia, que isso é uma heresia, e vem alertar e advertir os seus leitores, e a mim e a você, os seus leitores originais, e a mim e a você, de que isso é uma afirmação herética, de que não há compatibilidade entre as luz e as trevas. Aquele que vive pecando, o próprio João já escreveu isso, já passamos por esse texto, aquele que vive pecando não está na luz. Se ele diz que está na luz, ele não pode viver em pecado. Então João vai agora, a partir do versículo 12 desse bloco, onde nós vamos trabalhar nessa noite, entrar numa outra vertente, entrar numa outra linha. João vinha falando a respeito, na semana passada falamos a respeito do amor fraternal, de como devemos amar incondicionalmente aos nossos irmãos, de como devemos cuidar dos nossos irmãos. E agora João vai dizer então, aqui dos versículos 12 a 17, da incoerência que há se nós afirmarmos, ou melhor que isso, se nós vivermos de acordo com o curso desse mundo, afirmando que estamos em Cristo. Existe uma incoerência nessa afirmação, nesse proceder, nesse modo de vida, e João vai explicitar isso aqui agora dentro desses versos. Nós vamos caminhar verso a verso, explicando aquilo que João tinha para o seu leitor original e aplicando também para a nossa realidade, para a nossa vida, para a nossa edificação. Então vamos lá, versículo 12, João escreve assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. João inicia esse bloco, essa perícope, essa porção da palavra, dos versículos 12 a 17, tratando com os seus leitores naquele tom paternal que ele já vinha usando desde o capítulo 1. Filhinhos. Você há de observar nos próximos versículos de que ele vai também fazer referência a pais, a jovens. Existe aí entre os comentaristas alguma dúvida a respeito do que exatamente se tratava essa diferenciação. Se João está tratando aqui de maturidade espiritual, da questão de em que nível de espiritualidade cada um já estão, filhinhos, os mais novos na fé, aqueles que ainda não conseguiram compreender, ter toda a compreensão a respeito do Evangelho, jovens, aqueles que estariam numa posição intermediária, pais, aqueles que já estariam mais maduros, mas isso não fica claro, até porque João chama ou se refere aos seus leitores como filhinhos em outras passagens, num tom mais paternal, num tom mais amoroso, o que caracteriza mais os escritos de João, porque desde o Evangelho, esse discípulo, o discípulo amado, o discípulo que se reclinou no colo de Jesus Cristo, tem nos convidado, a mim e a você, a reclinar no seu peito
para ouvir as suas admoestações, os seus conselhos, as suas exortações. Então nos parece mais aqui, ao menos no versículo 12, ser algo parecido com João nos chamar para próximo, nos trazer para próximo, para uma conversa íntima, uma conversa entre dois irmãos em Cristo, uma conversa entre pessoas que professam a mesma fé. João então diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, e aí entra mais um daqueles motivos que nós temos falado durante a semana, quais seriam os objetivos da carta, e João descreve vários desses motivos ao longo da primeira epístola, ao longo dos capítulos da primeira epístola. Então ele diz: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então João aqui mais uma vez atesta, afirma que os nossos pecados estão perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, isso tem que ficar muito claro a mim e a você desde o início. E desde que nós nos convertemos ao Senhor Jesus. E desde que nós nos sentemos com alguém para ensinar alguém a respeito do Evangelho. Ou talvez para você que está em casa e ainda não conhece o Senhor Jesus, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ainda tem dúvidas a respeito de como procede, de como Deus revela o seu perdão em Cristo àqueles que o amam. João está explicando aqui: os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, querido, todos os nossos pecados estão perdoados. Deus conhece todos os nossos pecados, os que nós cometemos, o que nós estamos cometendo e o que nós cometeremos até o nosso último suspiro. Deus conhece todos eles e Deus já perdoou todos eles. Então não se trata, querido, de que nós estamos vivendo, uma vez que nós sabemos que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, uma vez que nós sabemos que todos os nossos pecados estão perdoados, então nós viveremos no pecado de maneira alguma, de modo nenhum. João vai dizer aqui no capítulo 1 e no início do capítulo 2 que aquele que vive pecado não conhece, que vive pecando não conhece a Deus. Então João está escrevendo aqui, e isso precisa ficar muito claro. Eu quero que você se lembre disso durante todo o nosso estudo e durante toda a sua vida. João está escrevendo para crentes. João está escrevendo para convertidos e não para convencidos. João está escrevendo para aqueles que realmente creem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, partindo dessa premissa, nós sabemos que aqueles que de fato são convertidos, eles não viverão pecando. Aqueles que de fato são convertidos, eles não terão prazer no pecado. Muito pelo contrário. Eles terão nojo, eles se envergonharão, eles se arrependerão verdadeiramente e eles pecarão cada vez menos. É para esses que João está dizendo: todos os seus pecados estão perdoados. Não há a menor possibilidade de vocês caírem da graça. Aqueles que o Pai deu a Cristo, nenhum ele se perderá, nenhum ele lançará fora. Então, essa segurança que nós temos na vida cristã, essa tranquilidade que nós temos na vida cristã, é para que tanto os cristãos do primeiro século, quanto eu e você, tenhamos essa tranquilidade, essa paz, esse sossego, de saber que não é uma falha ocasional, de que não é uma falta, de que não é um deslize que vai fazer com que o amor de Deus por nós seja esquecido, seja anulado de maneira nenhuma. Deus nos ama não por conta de nós, das nossas virtudes. Deus nos ama pela virtude de Cristo. Então, o amor que Deus tem por nós, ele passa obrigatoriamente por Jesus Cristo, por seu amor a Cristo. Então, nós podemos descansar nisso, porque no nome de Jesus, como João está dizendo aí no versículo 2, essa é a nossa segurança, essa é a nossa tranquilidade, porque é por aquilo que Cristo fez, não pelo que nós fizemos. Então, pelo nome de Jesus, todos os nossos pecados estão perdoados. Todos, inclusive os que nós ainda cometeremos. Sem querer ser redundante, me perdoe, por favor, porque eu serei, mas apenas para ficar muito claro o que nós estamos dizendo com isso. João escreve a crentes, aqueles que se envergonham do seu pecado, aqueles que se arrependem do seu pecado, aqueles que dizem, como Paulo, aqueles que têm o mesmo sentimento que Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Que miséria de pessoa eu sou, que conheço a lei, que conheço os preceitos, que sei exatamente o que fazer para agradar ao meu Deus, ao meu Senhor, e muitas vezes faço diferente do que deveria fazer. Que vergonha para mim mesmo. Eu preciso me esmurrar, eu tenho vergonha de mim, porque o bem que eu queria fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, com alguma frequência eu tenho feito. Esse é o sentimento que vai pelo coração de um verdadeiro cristão, um sentimento de horror ao pecado, um sentimento de nojo do pecado e um sentimento constante de arrependimento sincero diante de Deus. O Espírito de Deus nos constrange. Toda vez que eu falho, toda vez que eu falto, toda vez que eu faço alguma coisa que eu não deveria ter feito, e eu faço isso para minha vergonha com alguma frequência, creio que você também, mas toda vez que eu caio, imediatamente o Espírito Santo me constrange. Eu falo, você não devia ter feito isso, você não podia ter feito isso. Então eu me arrependo diante de Deus, eu peço perdão e recomeço a minha caminhada. E creio que você também, que me ouve agora, tem agido assim. Espero no Senhor que você também tenha agido assim. Então é isso, todos os nossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. É por isso que João nos escreve, para nos confortar, para nos animar, para nos encorajar e para dizer que nós então podemos ter a segurança da nossa salvação. A obra que o Senhor começou em nós, Ele completará até o dia de Cristo. Versículo 12. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, pais aqui, como eu disse no início, a intenção de João aqui pode ser, talvez seja a de criar graus de maturidade espiritual. Pais são aqueles que são mais maduros, aqueles que já têm convicção da sua fé e que por conta disso já conhecem aquele que existe desde o princípio, já tem ciência, conhecimento daquele que existe desde o princípio. E depois ele vai falar então a respeito dos jovens, mas vamos parar por enquanto nos pais. Então, querido, indo por essa linha de raciocínio que alguns comentaristas irão defender, aqueles que já estão num grau elevado de maturidade cristã, eles conhecem ao Senhor Jesus. E olhando de um outro lado, essa mesma sentença, essa mesma afirmação, se nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós atingimos um grau de maturidade maior, mais elevado. E como nós conhecemos o Senhor Jesus, querido? Qual é a maneira de nós conhecermos ao Senhor Jesus, crescer em conhecimento a respeito do Senhor Jesus, senão através da leitura sistemática da sua palavra? Porque Jesus se revela aqui. O próprio João vai dizer isso no seu evangelho. No princípio era o verbo habitou entre nós. O próprio Deus expressa na sua escritura, no seu livro sagrado, que Jesus Cristo é o seu Filho, que Jesus Cristo é o Evangelho, o cerne, o centro do Evangelho, e de que a vida de Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo enquanto andou pela terra, é a maneira de que pessoas pecadoras, falhas, miseráveis, sejam reconciliadas com Deus, encontrem paz com Deus, através do conhecimento do Filho de Deus, que se dá pela leitura da Escritura. Então não existe, amado, um meio externo de se conhecer a Deus, senão pela leitura da sua palavra. Nós podemos e devemos ler bons livros teológicos para aprendermos mais a respeito das nossas doutrinas, a respeito do ser de Deus. Podemos e devemos, mas nós precisamos principalmente nos debruçar diariamente sobre a palavra de Deus. Nós podemos até visitar bons livros, mas nós devemos residir, morar, viver na palavra de Deus. Essa citação não é minha, não me lembro o autor, mas é isso. Nós podemos visitar bons livros teológicos, mas nós devemos viver, morar na palavra de Deus, porque são elas que testificam a respeito de Jesus Cristo. São elas que nos apresentam a Cristo. E são elas que fazem com que nós, dia após dia, cresçamos em graça e sabedoria. Talvez você, num primeiro momento, sequer perceba que você tem crescido,
que você tem se tornado mais parecido com Jesus através da leitura. Porque é um trabalho diário. É um trabalho diário. Você lê a palavra e a palavra renova a sua força, renova a sua fé. Ali você encontra, ou aqui você encontra, encorajamento, ânimo, disposição, consolo, exortação, advertência. E através de tudo isso você vai crescendo em graça, você vai se parecendo mais com Jesus. Então não há outro meio, não há outro lugar para se buscar a Jesus Cristo, senão na sua santa palavra. É aqui que você vai conhecer mais de Jesus. É aqui que você vai adquirir todo o conhecimento que precisa. Primeiramente, para a salvação da sua alma. Primeiramente, para entender a obra da redenção. E num segundo momento, para que você conheça toda a história bíblica, tudo aquilo que Deus se permitiu revelar, e para que através dessa revelação você possa expressar aquilo que Deus quer de você enquanto filho adotado em Cristo. Nas suas obras, nas suas atitudes, no seu falar, no seu pensar, enfim. Tudo isso você aprenderá aqui, lendo e meditando na palavra de Deus. Na parte B do versículo 13, João vai escrever: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Assim como eu disse, alguns comentaristas vão defender que aqui nós estamos numa posição intermediária dentro da maturidade espiritual, da maturidade do crescimento cristão. Então esses jovens são aqueles que já estão avançando, que já estão caminhando, já estão crescendo na graça, e que por conta disso, por conta desses avanços que eles vão fazendo, eles conseguem então vencer o maligno. Várias das tentações que são colocadas diante deles todos os dias são vencidas por eles, porque eles estão crescendo em graça. Querido, quanto mais nós nos aproximarmos da Bíblia, quanto mais intimidade nós tivermos com a palavra de Deus, menos nós pecaremos. Isso é fato. Isso é fato. Então, o que João está dizendo aqui é exatamente isso. Vocês têm crescido em graça, vocês têm se fortalecido em Cristo, pela leitura da palavra, e por conta disso, vocês têm vencido várias das tentações que lhes são impostas, que lhes são oferecidas dia após dia. Versículo 14, João vai dizer assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Ele vai fazer aqui então um resumo do versículo 12 e do versículo 13, afirmando mais uma vez que o conhecimento de Deus, do ser de Deus, dos atributos de Deus e especialmente do Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado, nós então teremos força, nós então teremos condições de vencer o inimigo das nossas almas. Em Cristo nós somos fortes. Se nós acharmos que somos fortes por nós mesmos, que nós demos conta, que nós alcançamos um grau de maturidade, de santidade, que permite com a força dos nossos próprios braços nós derrotemos as tentações, nós fatalmente cairemos. Nós seremos presa fácil para o nosso inimigo, que está ao nosso derredor, como fera, procurando alguém para devorar. Mas se nós entendermos que nós só somos fortes quando estamos em Cristo, aí então sim, nós conseguiremos lutar, travar as batalhas que nós temos diariamente e adquirir e obter êxito nelas, porque nós estamos firmados na rocha. Porque nós estamos lutando com aquele que luta as nossas batalhas, não por nós mesmos, mas naquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que já estava desde o princípio, assim como João vai dizer aí no verso 14, aquele que era desde o princípio, aquele que estava em Gênesis, aquele que está em todas as páginas da palavra de Deus, aquele cujo o seu sangue derramou para que os pecadores fossem reconciliados com o Pai, aquele que levou sobre si
todos os pecados daqueles que verdadeiramente se arrependeram e creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, tudo o que contém, tudo que está contido aqui nesse livro, no livro mais lido de todo o planeta, é a vida de Jesus Cristo. Ele está em todas as coisas. Os Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses vai deixar isso muito claro. O autor de Hebreus vai deixar isso muito claro, de que ele é desde o princípio. Ele pairava ali por sobre o abismo quando da criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. A primeira pessoa da Trindade diz isso, né, lá na criação: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, e não farei, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo é, então, desde o princípio. E o conhecimento de Cristo, à medida que nós aproximamos de Cristo, à medida que nós nos tornamos mais íntimos, mais próximos de Cristo, nós então temos mais e mais força para vencer ao maligno, as propostas do maligno. Observe você que a Bíblia está repleta de exemplos de homens comuns, mulheres comuns, que através do conhecimento de Deus, através da busca por intimidade com Deus, de uma vida com Deus, elas conseguiram vencer as tentações que lhe foram impostas. Caíram algumas vezes, falharam algumas vezes, até para que fique bem claro que não havia nelas mesmas força para derrotar totalmente o mal, que a força que elas tinham e que elas expressavam vinham de Deus, mas pelo fato dessas pessoas andarem com Deus, elas trazem consigo troféus, elas trazem consigo a coroa, elas trazem consigo a certeza, ao longo da história, de muito mais vitórias do que derrotas nessa batalha contra o pecado. Eram homens, eram mulheres íntegros, retos, tementes a Deus, que se desviavam do mal. Essa é a receita, querido. Essa é a receita. Andar com Deus, caminhar com Deus. E aí nós vamos, dia após dia, como vasos na mão do oleiro, sendo trabalhados com muita paciência, com muito amor, com muito cuidado, e todas as imperfeições, as trincas sendo retiradas dia após dia. Algumas resistem um pouco mais, algumas são tiradas num segundo momento, mas elas vão sendo trabalhadas, e no grande e terrível dia do Senhor, esse vaso estará perfeito, sem nenhum tipo de ranhura, de trincado. Esse vaso estará perfeito, porque existe uma promessa, e essa promessa será cumprida, porque Deus não é homem que se arrependa, nem é filho do homem para que volte atrás naquilo que ele prometeu. Então descanse nas promessas do Senhor, fique tranquilo, porque assim como Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: nós estamos em obras, nós estamos sendo trabalhados. O autor da vida está trabalhando em nós, dia após dia, naqueles que o conhecem, naqueles que o buscam, naqueles que temem o seu nome. Então, querido, é disso que João está dizendo aqui, ou é sobre isso que João está aqui escrevendo, quando ele diz que quanto mais nós conhecermos do Senhor, mais e mais nós venceremos as nossas tentações, nós nos afastaremos dos nossos pecados. Daniel, capítulo 11, versículo 32, vai dizer assim: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. É exatamente isso que João está escrevendo aqui no versículo 14. Quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais nós conhecermos o seu Filho, mais e mais nós seremos fortes e conseguiremos vencer as tentações
desse mundo. Muito bem, mas João continua aí pelo versículo 15, nós vamos até o 17. Versículo 15, João vai escrever assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João está aqui então escrevendo, querido, aos cristãos do primeiro século, a primeira igreja, a igreja primitiva, perdão, e a todos os leitores, crentes que viriam depois, que há uma grande incompatibilidade entre o amor que nós devemos dar a Deus, se nós estamos de fato amando as coisas do mundo. Quando João escreve aqui amar ao mundo, João não está dizendo amar ao planeta, não é disso que se trata. Nós devemos amar o mundo em alguns aspectos. Nós devemos amar a natureza que Deus fez. Deus nos colocou como mordomos dessa natureza. Deus nos colocou para tomarmos conta dessa natureza, desse mundo, desse planeta. Não é disso que João está dizendo. Então nós devemos amar o mundo, o planeta, a natureza, cuidar desse planeta. Nós devemos amar as pessoas do mundo. Então nós devemos amar as pessoas que andam por esse mundo, nós devemos amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, falar do amor de Cristo para essas pessoas, fazer com que essas pessoas se convertam do mau caminho. Mas o que João está dizendo aqui é que nós não podemos amar o sistema desse mundo, o curso desse mundo. Isso, de fato, nós não podemos amar. O que João quer dizer com isso? O que é o sistema desse mundo? O sistema desse mundo, querido, é a maneira como esse mundo vive, rebelde a Deus. Um mundo que virou as costas para Deus, um mundo que vive em pecado, um mundo que, assim como a própria Bíblia vai nos dizer, jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Então, o sistema desse mundo de opressão ao menos favorecido, de buscar vantagem em tudo, o sistema desse mundo de violência, o sistema desse mundo de escarnecer de Deus, de zombar de Deus, de idolatria, de abundante idolatria, como nós vemos, esse sistema, é sobre isso que João está dizendo aqui, nós não podemos de maneira nenhuma amar ao sistema desse mundo. Então, querido, quando nós lemos essa passagem, há uma advertência muito séria. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amar o mundo aqui significa amar o sistema do mundo, significa amar as vantagens que o mundo nos oferece, as benesses e os prazeres que o mundo nos oferece. Então, nós podemos fazer aqui uma analogia dizendo que nós não devemos amar sequer as riquezas desse mundo, porque é impossível amar dois senhores. É impossível servir a dois senhores. Então, nós devemos viver nesse mundo, caminhar por esse mundo, mas pensando nas coisas do céu. Nós devemos viver por esse mundo, caminhar por esse mundo, sem colocar o nosso coração nos tesouros dessa terra. Semanas atrás, em um sermão, em um domingo à noite, eu compartilhei com os irmãos a respeito de um filme que eu havia assistido, que se chama O Quarto. Salvo engano, me parece que é O Quarto. E nesse filme, a história desse filme é baseada em uma casa, num lugar ermo, deserto, e que um casal sem filhos compra essa casa e vai viver naquela casa sem conhecer a história daquela casa ou dos seus antigos moradores. Então, eu esqueci de dizer que se trata, obviamente, de uma ficção. Pois bem, esse casal passa a morar naquela casa e eles descobrem um quarto, um cômodo, ou como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, uma peça nessa casa, onde todos os desejos que eles tinham e expressavam verbalmente dentro daquele quarto, se materializavam e se realizavam. Então eles entravam dentro daquele quarto e diziam, por exemplo, eu quero uma Coca-Cola gelada. E aparecia no chão ali do quarto, no meio daquele quarto, uma Coca-Cola gelada. Eu quero $1 milhão. E aparecia ali então dentro daquele quarto, $1 milhão. E eles começaram a fazer pequenos pedidos quando perceberam, né, que aquilo se dava naquele quarto, começaram a fazer pequenos pedidos, a princípio alimentação, coisas menores, e foram crescendo
esses pedidos foram crescendo à medida que a ambição deles aumentava também, sabendo que não tinha limite ali os seus desejos. Então eles começaram a pedir grandes quantias de dinheiro, começaram a pedir obras de arte, começaram a pedir várias coisas. Eu não vou dar spoiler de toda a história do filme, vou parar por aqui, mas o que eles descobriram depois é que tudo aquilo que você conseguia juntar dentro daquele quarto, tudo aquilo que o quarto lhe dava, quando você colocava o pé para fora da soleira da casa, virava pó. Você não tinha como desfrutar daquilo que o quarto te dava. Você juntava grandes somas de dinheiro, colocava lá $1.000 no bolso, e quando você colocava o pé da soleira da porta para ir em algum lugar comprar alguma coisa, gastar aquele dinheiro, ele se esfarelava e virava pó. O que isso tem a ver com João? O que isso tem a ver com não ameis o mundo? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É porque, em alguma medida, a nossa relação nesse mundo é exatamente a relação desse casal com esse quarto. Exatamente isso. Não adianta nós juntarmos e amontoarmos coisas aqui nessa terra. Não adianta nós colocarmos o nosso amor nas coisas desse mundo, em adquirir coisas desse mundo, em riquezas desse mundo, porque quando nós colocarmos o pé, metaforicamente falando, na soleira da porta desse mundo, tudo isso vai se tornar pó. Nós não levaremos nada desse mundo, absolutamente nada desse mundo. Então, querido, é um trabalho desnecessário. É o que Salomão vai dizer em Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo quanto os meus olhos quiseram eu lhes dei, tudo que eu desejei eu comprei, porque eu tinha dinheiro para fazer isso, eu tinha condição de fazer isso. Eu era o grande rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel, eu tinha condição de fazer isso e fiz tudo que eu quis, eu tive. Mas ao chegar ao final da minha vida, eu percebi que tudo aquilo não passava de vaidade das vaidades. Tanto que ele escreve: em suma, guarda os mandamentos de Deus. Isso é o que realmente importa. Em suma, esquece esse negócio de riqueza, de ajuntar, colocar o seu coração nessas riquezas, porque no final das contas a única coisa que de fato vai interessar, de fato vai importar, é se você amou ou não a Cristo, se você amou ou não a Deus em Cristo. Isso é o que vai contar no final dos dias. Então João está fazendo uma advertência aqui: tirem o coração de vocês das coisas desse mundo, do sistema desse mundo, da maneira como esse mundo caminha, porque esse mundo em breve perecerá. Esse mundo em breve deixará de existir. No versículo 16 ele vai dizer isso, ele vai reafirmar isso quando ele escreve: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele vai reafirmar aquilo que ele falara no versículo 15. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos carnais. Aqui João escreve especialmente linkando a concupiscência da carne a desejos sexuais. Mas os desejos da carne, aquilo que você acha que não pode esperar, que você acha que não consegue se controlar, aquilo que nos é oferecido, oferecido a todos nós, nas novelas, nos filmes, né? A sedução, a traição, a infidelidade, que é o curso desse mundo, enfim, que toda essa concupiscência, os desejos carnais, aquilo que você quer de todas as maneiras, isso passa, isso vai acabar. A concupiscência dos olhos, que é aquilo que você olha e deseja, é aquilo que você olha e fala: eu preciso ter isso, eu nunca vou ser feliz se eu não adquirir isso, se eu não tiver isso. Isso passa, isso vai se acabar. A soberba da vida, o fato de você se vangloriar em você mesmo, de você ser soberbo, de você achar que você é melhor do que o outro, de você não ter humildade, de você não ter amor ao próximo, de você não cuidar do próximo, de você não amar o seu próximo, enfim, tudo isso, toda essa soberba, essa ganância, essa vaidade, essa jactância, tudo isso vai passar, vai perecer, vai desaparecer. Porque tudo isso não procede do Pai,
mas é do mundo. São práticas do mundo e por conta disso não ficarão. E ele termina então esse bloco dizendo: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Reafirmando aquilo que ele havia falado nos versículos 15 e 16. Tudo isso vai deixar de existir, tudo isso vai virar pó. Vamos voltar lá naquele quarto do filme. Tudo aquilo vai virar pó. Junta, pode encher o quarto de coisas, encher o quarto de coisas, encher o quarto de coisas. Eu lembro até daquela passagem do Evangelho, né? Daquele Senhor construindo celeiros e celeiros cada vez maiores para juntar e ajuntar e ajuntar e ajuntar, ajuntar, ajuntar. Então Jesus diz: tolo. Deus diz, perdão, tolo, ainda hoje levarei tua alma. Isso que você ajuntou, você vai fazer o que com isso? É isso, ó. É a mesma história do quarto. Você pode juntar o quarto, encher o quarto, lá no filme, né? Encher o quarto, quando você colocar o pé na soleira da porta, tudo vira pó. Você pode ajuntar aqui, você pode investir o seu tempo, um tempo que você podia investir em conhecer mais de Deus, em aprender mais de Deus, em conhecer mais sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, em viver os frutos do Espírito Santo que habita em você, em externar isso, em fazer com que outras pessoas experimentem isso no seu dia a dia, por onde quer que você passe, por onde quer que você caminhe, mas você talvez prefira, faça a opção por usar esse tempo para dar vazão aos seus desejos, às suas concupiscências, às suas vaidades. Talvez você junte e acumule coisas, e o seu irmão está do seu lado passando necessidade, e você sabe disso, e você percebe isso, mas você precisa juntar, você precisa mostrar para as pessoas que você tem, você precisa mostrar para as pessoas que você é bem sucedido, você precisa mostrar para as pessoas que você venceu na vida, você precisa mostrar para as pessoas que você é um vencedor, que você está no topo da cadeia social, e as pessoas ao seu lado sofrendo, morrendo, passando necessidade, mas você talvez tenha se amoldado às coisas desse mundo, ao curso desse mundo. Não é isso o que Deus quer dos seus filhos, querido. Não é isso. O que Deus quer dos seus filhos é uma vida de sobriedade, uma vida de simplicidade, uma vida onde as pessoas possam olhar para nós e enxergar Jesus Cristo. Jesus Cristo era o dono de tudo que existe. Ele era o dono de tudo que existe. Ele é o grande rei da terra. Quem é o Senhor da glória? Salmo 25. Jesus Cristo, ele é o rei da glória. Jesus Cristo viveu uma vida de absoluta simplicidade, humildade. Ele não é o nosso exemplo, não é assim que nós devemos proceder, então, já que ele viveu assim? Ele não tinha sequer onde recostar a cabeça. Não é assim que nós devíamos viver? Não é assim que nós devíamos proceder? Então, querido, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Todas as coisas passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, como conclusão e para a nossa aplicação, para a minha vida, para a sua vida, a mensagem que fica desse bloco que João escreve, é de que nós podemos e devemos ter a segurança de que os nossos pecados estão perdoados, todos eles estão perdoados, porque Cristo se entregou num sacrifício suficiente para que nós fôssemos reconciliados com Deus, justificados. A convicção que nós podemos ter é de que nós devemos crescer no conhecimento a respeito de Deus, a respeito do seu Santo Espírito, a respeito do seu Filho Jesus Cristo, porque assim nós seremos fortalecidos para vencer o pecado, para vencer as lutas que
que são colocadas diante de nós, e que finalmente nós não podemos amar o mundo nem as coisas que existem nesse mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não permanece nele. Quem está com o coração nas coisas desse mundo, o amor de Deus não permanece nele. A palavra de Deus, ela é consoladora, ela é confortadora, mas ela é também uma advertência. Ela é também confrontadora, no sentido de que eu e você podemos sempre, todos os dias, olhar para a nossa vida, ver aonde estamos errando e corrigir em qualquer fase da nossa vida. Em qualquer fase da nossa vida. Jovens, filhinhos, pais, em qualquer dessas etapas que nós estivermos, nós precisamos ter a sabedoria, a maturidade de repensar nossa vida, olhar os caminhos que nós estamos andando e mudar aquilo que precisa ser mudado. Sempre há tempo, sempre dá tempo de mudar aquilo que precisa ser mudado. Ok? Deus abençoe a sua vida e que todos nós, eu e você, tenhamos sido edificados por essa palavra, por esse escrito de João aos crentes do primeiro século, a mim e a você. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos mais uma vez orar e logo depois eu rogarei a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada. Queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão que se dispôs a abrir mão de outras programações, de outras distrações, para passar junto conosco esse tempo lendo e aprendendo mais de Ti. E quanto, Deus, pudemos aprender nessa noite. Pudemos aprender, Deus, que nós não precisamos continuar carregando os fardos do pecado, nós não precisamos continuar, Deus, carregando a incerteza e a insegurança se somos salvos ou não, se o Senhor nos ama ou não, porque uma vez salvos, salvos para sempre. Todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo. Que maravilha, Deus, que consolo e que conforto, Deus, saber disso. Descobrimos também, nessa noite, que quanto mais buscarmos conhecer ao Senhor, através da leitura sistemática da Tua Palavra, através dos estudos, ouvindo as pregações, participando dos estudos e dos cultos, mais nós seremos fortalecidos para vencer as nossas batalhas diárias contra o maligno. E aprendemos ainda, Deus, nessa noite, que o nosso amor não deve estar nesse mundo, nas coisas desse mundo, mas o nosso amor deve estar totalmente colocado, nosso coração deve estar totalmente colocado nas coisas do Senhor, no reino do Senhor, pensando primeiro no reino do Senhor e na sua justiça, Deus. Porque as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, as glórias desse mundo, a projeção desse mundo, os likes desse mundo, perecerão, virarão pó. Mas aqueles que caminham com o Senhor e vivem de acordo com os seus preceitos, esses viverão eternamente. Muito obrigado, Senhor, por esse ensino. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos aqui na presença dos irmãos. Eu rogo ao Senhor que a Tua bênção, que o Teu cuidado seja sobre a vida de cada um que nos ouve nesse momento. Que a Tua graça e misericórdia os alcance em todas as suas necessidades, em todas as suas dificuldades. E que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, leve consolo, conforto, ânimo, encorajamento a cada um deles. Livra-nos, Senhor, dessa pandemia. Livra-nos, Senhor, desse vírus. Mantenha-nos, Senhor, saudáveis, para que possamos, Deus, continuar trabalhando, estudando, vivendo a nossa vida, aprendendo e ensinando mais a respeito de Ti. Muito obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai,
e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que prometeu e certamente virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos queridos, uma ótima noite a você, um bom descanso, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos conceder. Um grande abraço.